Você está no Sertão Canal IA. Inscreva-se no canal e bom vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo com um conteúdo de alta qualidade e interessante do mundo do cangaço nordestino. Nesta análise que iremos acompanhar. Fatos. Em 1927, Euclides Flor e sua volante perseguiram Lampião após um alerta de Teófanes Torres. O bando foi localizado graças a um interrogatório forçado do agricultor Zé Pelonha. Houve um confronto intenso com mortes, Miguel Piloto, e feridos, José Leite de Sá. Lampião usou fogo na caatinga para fugir. Sabino Gomes, braço direito de Lampião, assassinou friamente 5 almocreves após ser insultado sem saberem quem ele era. Acompanhe e assista o vídeo até o final. Vamos para o vídeo. O sertão ia virar mar, mas não de água, como muitos sonhavam em meio à seca interminável. Ia virar mar de sangue, tingindo a terra rachada de vermelho. O ano era 1927. O sol da Caatinga queimava mais forte, como um aviso silencioso de que tempos sombrios se aproximavam. O medo tinha nome: Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. Seu nome era sussurrado nas feiras, nas rezas, nos alpendres, como se falar alto pudesse atrair desgraça. Fantasma sob a lua cheia, rei de um reino de espinhos e pólvora, sempre à espreita. A vida no sertão era luta diária. Seca, fome, injustiça dos coronéis e esperança quase sempre escassa. O cangaço era a resposta torta a um mundo já violento, onde a lei era feita à bala. Lampião era símbolo, para uns, demônio, para outros, Robin Hood torto, justiceiro e carrasco ao mesmo tempo. Onde passava, a ordem virava de cabeça para baixo e o medo se espalhava como vento forte. Em 1927, seu rastro cruzaria o de um homem decidido a apagar esse fogo, custe o que custar. A poeira no horizonte podia ser boiada ou volante. A polícia caçando cangaceiro como bicho do mato, sem piedade. Tempos de emboscada, traição, coragem e medo misturados no ar seco. O bem e o mal se confundiam e ninguém sabia quem era quem. A cada amanhecer, paz ou bala. O destino era incerto. Naquele janeiro, a resposta seria terrível, marcada para sempre na memória do sertão. O confronto não seria só mais um tiroteio. Seria massacre, tragédia anunciada. De um lado, Lampião e seus cabras, prontos para tudo. Do outro, uma força policial brutal, determinada a não recuar. O sertão prendia a respiração, esperando o inevitável. O vento parecia assobio de morte, anunciando o que estava por vir. A terra seca estava sedenta, e o que viria era chuva de chumbo. O palco estava montado para a tragédia. A história que se segue é de sangue, pólvora e sobrevivência, escrita com dor e coragem. O sertão ia mesmo virar mar, mas um mar de sangue, como nunca antes visto. Em 1927, Lampião já era lenda viva. Estrategista, líder, cruel. Seu poder vinha do rifle e da lealdade cega do bando. Ao seu lado, irmãos Ferreira e os temidos nazarenos de Nazaré do Pico. Homens como Sabino Gomes, rápidos no gatilho, leais ao capitão. O bando cruzava Pernambuco, Paraíba, Ceará, deixando rastro de saques e mortes. Mestres da guerrilha conheciam cada palmo do sertão. Mas a vida de fuga cobrava preço tensão, risco, traição à espreita. Lampião era desconfiado, brutal com traidores. O cenário estava armado para um grande confronto. Faltava só a faísca. Toda a caçada começa com uma pista. E ela veio de Teófanes Torres, chefe do telégrafo. Ele ouviu rumores. Lampião e os nazarenos rondavam Serra Talhada. Mandou um SOS urgente às autoridades. Lampião está na área. A notícia se espalhou como fogo. Era hora de agir. As volantes, policiais tão duros quanto os cangaceiros, foram mobilizadas. Entre os líderes, Euclides Flor se destacou. Corajoso, persistente, implacável.
Ele reuniu seus homens, preparou as armas e partiu. O sertão virou tabuleiro de xadrez. Lampião de um lado, volantes do outro. Cada morador podia ser informante. A tensão era palpável. A pista de Teófanes colocou duas forças em rota de colisão. O encontro era inevitável e seria sangrento. O jogo de gato e rato estava lançado. Euclides Flor era um caçador paciente, astuto e determinado. Usou inteligência, não pressa, para caçar Lampião. Mapeou esconderijos, estudou rotas e sabia que Lampião precisava de coiteiros para sobreviver. O plano era claro. Emboscada na Fazenda Piranha, porto seguro do bando, onde se sentiam protegidos. Chegaram à noite, silenciosos, camuflados na vegetação. Rifles prontos, silêncio absoluto. A armadilha estava montada. A espera era tortura. Cada minuto parecia uma eternidade. O sol nasceu, o suor escorria, ninguém se movia, todos atentos ao menor ruído. No fim da tarde, um grupo se aproximou, batedores do bando, entre eles, Zé Pelonha. Caminhavam tranquilos, sem suspeitar do perigo. Entraram direto na boca do lobo, sem perceber a armadilha à sua espera. A volante surgiu das sombras. Não houve tiro, apenas tensão no ar. A captura foi rápida e silenciosa, sem alarde, como planejado. A primeira peça do dominó havia caído, mudando o rumo da caçada. Agora, Euclides tinha o que precisava. Um prisioneiro valioso para interrogar. O cerco estava prestes a se fechar de verdade, apertando cada vez mais. O destino do bando estava, agora, nas mãos de Zé Pelonha, que tremia de medo. A captura de Zé Pelonha foi o ponto de virada. Interrogado sob ameaça, ele resistiu, mas o medo falou mais alto. Cedeu, revelou o esconderijo de Lampião. Cachoeira da Pedra Ferrada. Detalhou o número de homens, armas, posição. Cada palavra era traição. Cada frase selava o destino do bando. Euclides Flor agiu rápido. A emboscada tinha dado certo. Agora, sabia onde atacar. O objetivo, cercar a Pedra Ferrada e atacar ao amanhecer, pegando todos de surpresa. A noite caiu sobre o sertão, mas para aqueles homens seria longa. E a madrugada, sangrenta. O mapa do inferno estava traçado. O bando de Lampião estava encurralado. O massacre era questão de horas. Cercado, Lampião apostou tudo. Fogo na mata. O vento levou a fumaça densa sobre a volante, cegando e sufocando os policiais. O tiroteio virou caos. O fogo avançava, quebrando a disciplina da polícia. Lampião ordenou a fuga sob a cortina de fumaça. Arrastaram feridos, deixaram mortos e suprimentos. Saíram com vida, mas destroçados. Quando a fumaça baixou, só restava devastação e corpos. Antônio Ferreira morto. Vitória da polícia. Mas Lampião escapou. Euclides Flor venceu a batalha, não a guerra. A fuga ardente virou lenda. O rei do cangaço usou o inferno para escapar. O prêmio principal sumiu na fumaça. O sertão ganhou mais um mito. A caçada continuava. O bando de Lampião fugiu, ferido, exausto e furioso, deixando para trás rastros de destruição. A raiva explodiu sobre inocentes. Almocreves, tropeiros humildes, cruzaram o caminho do bando sem saber do perigo. Sabino Gomes, nazareno brutal, liderou o massacre com mãos impiedosas. Os almocreves foram torturados, mortos a sangue frio, sem chance de defesa. Um ato de crueldade sem propósito, que manchou ainda mais o nome do cangaço. Lampião ficou furioso, não pela morte dos inocentes, mas pela insubordinação de Sabino diante do grupo. A vida de inocentes valia pouco. O que importava era a hierarquia e o respeito à liderança. O massacre mostrou o lado mais sombrio do cangaço, barbárie pura e sem limites. A linha entre justiça e banditismo era tênue, quase invisível, difícil de distinguir.
o sertão ficou ainda mais marcado pelo medo e pela desconfiança. O sangue dos almocreves foi aviso e tragédia para todos que ouviram. O bando seguia, mas a lenda se manchava a cada passo. O preço da derrota foi pago pelos mais fracos, que nada tinham a ver com a guerra. Os eventos de janeiro de 1927 deixaram marcas profundas no sertão. Estratégia e brutalidade, coragem e covardia, lealdade e traição, tudo se misturou. A Batalha da Pedra Ferrada foi vitória da polícia, mas Lampião sobreviveu. Sua fuga pelo fogo virou mito, mas a lenda de invencibilidade foi arranhada. O povo ficou com medo da volante e do cangaço. A vida seguiu, espremida entre duas violências. As histórias viraram contos de assombração, lições de sobrevivência. O cangaço acabou, mas sua memória vive no sertão. Lampião, Euclides Flor, Sabino Gomes, personagens de uma tragédia real. Heróis e monstros, muitas vezes na mesma pessoa. O sertão, manchado de sangue, ainda sopra essas histórias para quem quiser ouvir. E assim, o mar de sangue nunca se esquece. Caramba, já estava me esquecendo. Não deixe de se inscrever-se no canal, dar um gostei e ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse. Obrigado por chegar até o fim deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscreva no canal Sertão IA para receber mais vídeos.